Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem, mais um round aqui com o Diário da Região TV e um assunto de abordagem marcial, mas com olhar da psicologia. Bem-vindo aqui, Thiago Bariani, que é do grupo de psicologia da Faculdade Anhanguera, é isso? Isso mesmo, Márcio. Opa, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar do Hapkido, mas com esse olhar, como posso dizer, acadêmico, tá certo falar isso? Pode ser, né? Opa. Importante você estar falando um pouquinho da saúde mental, do esporte, né? E do projeto que a gente executa com o Hapkido com mães cuidadoras de crianças com deficiência. O Thiago, ele é faixa vermelha do Hapkido, então é um praticante, deve fechar aí 2024 na preta, não é isso, Thiago? Quem dera. Mas está aí separando as atividades com esse trabalho com o grupo da Anhanguera, que é um trabalho focado direto no aluno, mas você falou mães de alunos. Isso, na verdade a gente teve um evento na APO, né, que é a Associação Projeto Oficina, que é um espaço onde faz acolhimento de crianças com deficiência. E num desses dias de projeto nós percebemos que as crianças têm um atendimento, existem políticas públicas que fazem o atendimento dessas crianças, por mais que ainda careça delas, né? Mas os cuidadores não, as mães não, né? Então a gente percebeu que tinha um projeto ali que a gente podia pesquisar para entender um pouquinho mais sobre a saúde mental. Então, vamos lá, Thiago, você, assim, existe um trabalho específico para as crianças em seus vários níveis de deficiência. Isso. Não sei se a expressão nível está certo, mas assim, há vários tipos de deficiência. Isso, correto. Então, o grupo da Anhanguera está olhando para as mães. Para as mães das crianças com deficiência, tá? Então, o que a gente queria entender como que essas mães vivem, né? Então nós fizemos levantamentos de estudos sobre elas e abordamos levantamos diversos problemas que elas se encontram, né? Falta de motivação, a maioria das mães não se reconhece mais como pessoas e sim como mães, né? Se você pergunta para ela qual é o nome dela, muitas vão falar, eu sou a mãe do Ricardo. Elas esquecem o próprio nome, elas esquecem de viver para elas mesmas, né? Nossa, Thiago, isso é uma pegada que a psicologia vê com, eu acredito, né, com certa importância, porque a pessoa acaba se anulando em função de uma sobrecarga e uma demanda de cuidar do filho, né? Exatamente. E esse problema acaba acarretando não só problemas de saúde mental, mas problemas que ela acaba trazendo também para a saúde física dela, né? Problemas de pressão, diabetes e outros problemas que podem acarretar por causa desse cuidado, né? Então, nosso objetivo é como que nós podemos ajudar esses cuidadores, né? Eu falo cuidadores porque tem a maioria mães, mas nós temos alguns pais também no grupo, né? Mas 90% são mães. Então a gente quer identificar o que nós podemos fazer para melhorar na saúde mental dessas mães e trabalhar com isso para ver se elas conseguem ter uma vida melhor para oferecer um cuidado melhor para os seus filhos. Então, assim, a mãe assim, nasce a criança, você vai explicar depois a faixa etária dessas crianças, mas lá, a mãe passa 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos cuidando. Chega num certo momento, ela pode desencadear um quadro clínico aí, uma doença, em função desse período todo de cuidadora. E, de repente, ela vai para o médico, vai para uma consulta, diagnosticada alguma coisa, só que ninguém olha para esse tempo que ela tem. Não é isso que você está me dizendo? Exatamente, né? Porque quando a mãe descobre, né, e geralmente descobre que está grávida, a sensação é de felicidade, né? Sim. Em grande maioria. E quando ela, às vezes, já no pré-natal, descobre que aquela projeção que ela tinha, que o filho ia ser ideal, que ele vai ter saúde, não tem, ela passa já para um primeiro processo de luto, né? O luto de perder aquela projeção que ela tinha do filho, né? E quando nasce, já vem as complicações, né? E nesse caso, onde nós atendemos, são mães de uma faixa social muito baixa, né? Que já não tem a ajuda da família, né? Já não tem um suporte muito financeiro muito bom, né? Então elas estão
na margem da nossa sociedade, né? Onde muitas vezes as políticas públicas às vezes não conseguem nem chegar. Então, você está falando de um grupo carente, de carência social. Carência tanto financeira, emocional, de saúde, de apoio, né? De muitas necessidades especiais mesmo. Quantas pessoas fazem parte dessa? Atualmente, o grupo em si tem mais de 300 famílias, né? Dessas 300 famílias, a gente pode colocar mães que têm 4 filhos e 4 filhos deficientes, né? Então, para você entender a dimensão desse projeto. E hoje, atualmente, nesse projeto de pesquisa que nós atendemos, são 40 mães, tá? Olha, é uma informação que a gente fala assim, isso acontece em situações de uma mãe ter 4 filhos e 4 filhos com deficiência. O Thiago está digamos, num fronte de periferia que a gente não bate diariamente, né? Exato. Você está ali, como fala nos filmes de guerra, tem aquele pessoal da artilharia que fica mandando fogo e tem o pessoal da infantaria que está lá, os fuzileiros que estão lá no fronte, baioneta a baioneta, né? A realidade é outra. É isso que você está me contando. E é muito, muito importante isso que você fez essa analogia com guerra. Recentemente saiu uma pesquisa, tá? Fugiu a faculdade agora, uma faculdade na Inglaterra, que acompanhou mães de crianças com espectro autista por um determinado tempo, né? E o nível delas de estresse é compatível com soldados em fronte de batalha. Tá? É compatível. Então isso assim causa um problema muito grande emocional para essa mãe, porque chega uma hora que a gente acaba não conseguindo mais lidar com os problemas e eles vão se acumulando. E a criança dependendo do nível ali da dependência da mãe, ela acaba sendo prejudicada também. Então o que a gente vai fazer? Buscar métodos alternativos de saúde mental para essas mães, seja ela com terapia em grupo, seja ela com terapia individual, seja ela com esporte, né? Porque muitas das reclamações delas primeiro, o abandono do marido, o abandono do companheiro, tá? Isso é fatal. Isso é fatal. Praticamente assim. Grande maioria esmagadora, tá? Grande maioria esmagadora. O pai que não nunca assume o filho com deficiência. Assim. Não. São poucos, né? A gente já tem o abandono de crianças que não têm deficiência, né? Que são abandonados. Isso. E com a deficiência, pior ainda, né? Essas mães não têm o apoio, né? Dos maridos, os abandonos. Então, elas se sentem culpadas, né? Pelo que está acontecendo. Elas se sentem amadas. Elas se sentem fora do padrão estético de beleza. E sem felicidade, sem vontade de viver, né? Então, como que nós vamos trabalhar de uma forma mais barata que a gente consiga atingir? Esse é o nosso projeto. São fazer rodas terapêuticas com mães determinadas do mesmo assunto e dentro dessa roda identificar problemas. E um dos problemas que nós identificamos falta de ânimo, não se sente bonita, se sente muito parada, e foi aí que a gente pensou, poxa, podemos implantar talvez uma arte marcial aqui para elas fazer. Muito. A cultura brasileira, para esse olhar com relação a qualquer tipo de deficiência, ainda é discriminatória, né? A gente é um processo lento para mudar isso. E muita das mães que falam lá, elas falam assim, eu não sou guerreira. Não é questão de ser guerreira para elas. É uma necessidade elas serem daquele jeito, né? Muitas delas nem gostam de ser chamadas desse jeito, porque são filhos delas. Né? Agora, cadê o companheiro também, que deveria estar do lado? É uma situação muito complicada para a saúde mental delas. Quando você está nessa prática do Hapkido, qual é a primeira reação das mães nesse bom, agora eu vou aprender a defender. Qual a ligação? Isso é uma coisa, a defesa pessoal, mas qual a ligação disso em termos psicológicos para a mãe? Né? No primeira aula que nós fizemos com as mães, né, a gente faz primeiro a roda terapêutica, que é a terapia em grupo, né, sempre mediada por alunos, estagiários que estão fazendo psicologia e os coordenadores também de psicologia da faculdade. E logo após elas vão para a aula. O ambiente que nós estamos ela tem um lugar fixo, onde as crianças que elas têm estão com pedagogos, estão com pessoas que estão ali para tirar o momento dela, né? Tirar esse momento da criança. Porque, para você só explicar um pouquinho antes, quando a gente fez a primeira roda terapêutica, antes de começar, nós queríamos fazer um café da manhã para elas. Porque muitas não comeram algumas coisas assim, um bolo, uma coisa assim.
E aí, quando a gente percebeu, quando elas foram pegar um bolo, uma bolacha, elas nunca pegavam um. Pegavam duas. 2 bolos, 2 pedaços de pão. Por quê? Porque ela queria levar pro filho dela. Rapaz. Ela não consegue dissociar que é ela que vai comer naquele momento. Ela não conseguia. Ou seja, nunca é a mãe, sempre é o... Sempre é o filho, né? Aí a gente falava assim: você não vai lá pra baixo, seu filho tá muito bem cuidado lá embaixo. Porque o pessoal, às vezes, também com preconceito que as crianças são com deficiência, acha que elas não brincam, acha que elas não têm autonomia, né? Porque dentro da deficiência tem vários tipos, né? Várias situações. E todas elas estavam sendo tratadas. Então, o primeiro choque delas ali foi: poxa, eu tenho um tempo pra mim agora, né? Eu posso fazer alguma coisa. Então eu falei assim, bom, elas entenderam esse primeiro passo, vamos expandir. Vamos agora para a aula de defesa pessoal, porque todas levantaram que queriam fazer um esporte. Falei, bom, eu tenho um tatame aqui, tenho um espaço, dá para fazer, então o Rapkido, porque a academia não tem condição, às vezes ela não tem condição. Na primeira aula, eu nunca vi pessoas se divertirem tanto, fazendo defesa pessoal, fazendo torção. Primeiro ela toda tentando fazer as técnicas, sentindo dor, brincando, rindo, uma fazendo uma conexão com a outra. Porque uma mãe com uma criança com deficiência consegue entender o que uma outra mãe com deficiência passa. Nós aqui, tentando ajudar, nós temos a empatia, nós tentamos nos colocar lá, mas nós nunca vamos saber 100% como é naquela situação. Então, o primeiro movimento que a gente sentiu dessas mães foi um sorriso que fazia tempo que elas não soltavam. Uma felicidade de fazer uma coisa nova depois de anos. Eu tenho mães lá que tem uma criança com crianças com TEA, né? Que a criança, o filho dela tem 40 anos. Então faz 40 anos que essa mulher, essa mãe, nunca fez nada de novo, nunca mais saiu, né? Então aquele momento que ela viu, falou assim, nossa... teve mães tirando foto, postando já no WhatsApp, Instagram dela, falou assim, agora eu sou lutadora, agora eu pratico uma arte marcial. Então já no primeiro encontro a gente percebeu algo libertador nela, de ela se sentirem novamente dona do próprio corpo, capaz de fazer uma coisa nova. E claro, com todos os benefícios que você mesmo sabe, o que a arte marcial, o que o esporte traz para a saúde mental, a liberação de neurotransmissores que traz felicidade, bem-estar, né? Então, é essa importância que nós estamos trazendo lá. É pegar terapias, pegar esporte, pegar arte-terapia. Muitas mães gostam de fazer laços, coisas manuais para fazer também. Então, é buscar alternativas para essa mãe. E o esporte, além de trazer tudo isso, também traz o bem-estar estético para elas. Porque algumas já falam assim, nossa, eu botei uma meta, agora eu quero emagrecer, quero voltar a vestir uma... Elas começaram a botar metas para ela mesma novamente. Então, a gente viu que o esporte também é uma forma muito bacana de terapia para essas mães. Você acaba levando essas mães para um cenário, né, de resgate. De resgate. De resgate. E é um resgate não só, aí eu trago pra gente agora, não só para essas mães, mas também para os praticantes de arte marcial, né? Pra gente entender o quão é forte o que nós fazemos, o quão é importante na vida. Se para nós que não temos, né, nenhuma conformidade, nenhuma coisa, comorbidade, perdão, nenhuma coisa, né, aparente que necessite uma necessidade a mais, já faz um bem, imagina para uma criança. E agora também as crianças vão começar a fazer as aulas com as mães também, porque aí tem uma interação não de cuidado, mas de algo, aprendizado, uma atividade em conjunto que traga um benefício para os dois. Eu ouço muito, já tenho conhecimento de vejo alguns professores que fazem alguns trabalhos assim com crianças com deficiência. Eu já vi capoeira, já vi judô, já vi algum outro sistema assim de crianças cadeirantes. Aí eu pergunto, é uma pergunta que eu faço agora para você, Thiago. Eu não sei se esses professores, se esses mestres, eles fazem aquilo porque eles têm condições de fazer numa demonstração. Se há um acompanhamento já psicológico sobre isso, porque não tem como eu tratar um aluno com deficiência sem um amparo psicológico de um profissional. Lá na APO, lá na ONG que nós trabalhamos, tem o mestre Ney, que ele é capoeirista, né? E ele faz capoeira adaptada para crianças com deficiência, né? Depois eu te passo contato, que vale muito a pena. Opa! Ele tem uma longa estrada sobre arte marcial com crianças
com deficiência, né? Eu vou usar até o exemplo do mestre Eric aqui, que ele, além de ser um mestre de Hapkido, de ser um professor de Hapkido, ele também trabalha com a pedagogia, trabalha com a psicologia do esporte, ele tem uma forma de explicar melhor aquilo para o aluno. E eu acho que o artista marcial, a pessoa que sobrevive, que é o profissional disso, é bacana ele se especializar. Porque falta muito profissional que entenda como trabalhar com uma criança que tem autismo. A gente já recebeu crianças que não tinham nenhuma dificuldade, que dava muito mais trabalho do que uma criança que tem uma deficiência específica, né? O trabalho é ser empático, sabe? Entender as dificuldades de um, entender as dificuldades de outro. Quando a gente chega lá no mestre Eric, ele sabe que uma pessoa que começa lá com 60 anos de idade pode chegar na faixa preta. Então, lá na própria Korean Tiger, ele inclusive foi dar aula lá pro pessoal. Tem um faixa preta com deficiência. Normal. Ele, inclusive, lutava em campeonato. O Eric até falava que era difícil não deixar ele treinar. O Thiago fala mestre Eric Barbeiro, isso, né? Que é um dos grandes nomes da arte marcial no Brasil, hein? Com relação ao Hapkido, está entre os melhores aí no cenário internacional, né? Então tem um atleta faixa preta com deficiência? Tem sim. Eu esqueci o nome dele agora, mas tem lá na Korean Tiger mesmo. E o Eric disse que nunca teve problema. Eu acho que é questão de ser empático, de perguntar, não tem problema nenhum perguntar para a pessoa, você precisa de algo? Como que eu posso talvez melhorar a condição? Cabe do professor, né? De entender como ele vai ensinar para aquela criança, para aquela pessoa que tem uma deficiência, porque até a gente tem uma troca de aprendizado, porque a gente aprende com eles, ele aprende com nós. Então é essa simbiose de trabalhar em conjunto com pessoas, porque todos são humanos, tá? Todos são humanos, cada um com as suas particularidades. Como assim, em geral, olhar de alguém quando bate os olhos e vê alguém com uma deficiência, é natural um recuo. É isso? Natural um recuo. Quando você fala em empatia, isso tem muito a ver com a informação que a gente traz de... Eu me lembro que até os anos 70, 80 falava-se mongoloide, por exemplo, né? Para síndrome de Down. E hoje está se quebrando muito dessa barreira, não é verdade? Tem muito síndrome de Down com síndrome praticando arte marcial. Tem. O pessoal da capoeira, inclusive, a grande maioria, se não me engano, são crianças com síndrome de Down. E, inclusive, lá na APO também tem um futebol, um time de crianças com síndrome de Down. Jogam melhor do que eu, inclusive. Então, a Federação Paulista, ou a Confederação Paulista, ou a Federação Paulista de Futsal, ou a Confederação Brasileira de Futsal, tem uma seleção de Down, né? Então, espetacular. Se você for ver a nossa seleção paralímpica, né? De todos os esportes, o Brasil sempre está no topo. Verdade, nossos paralímpicos... Infelizmente, ainda com pouco incentivo, né? Governamental para o esporte, né? Mas sempre está ali. Então é possível trabalhar, né? Tiago, você e seus colegas aí da Anhanguera estão realmente pisando, digamos assim, no terreno bem assim que o pessoal a maioria passa de longe, né? Então, hoje você está num trabalho assim intenso, muita gente lá que vocês estão cuidando, é um desafio, mas o enfrentamento de vocês com relação ao sistema, quando eu falo sistema, a nossa conjuntura social, é mais fácil cuidar diretamente da mãe e é mais difícil enfrentar o sistema do que cuidar da mãe, por exemplo? E aí que está um ponto bem interessante que você falou. Quando uma das mães fazendo a aula, ela falou assim, por que não tem isso para as mães? Né, eu tenho isso para o meu filho, por que para mim não tem? Então a gente começou a identificar ponto positivo. As mães estão começando a pensar fora da caixa. Tá? Então, qual que é a ideia que elas estão pensando agora? Pô, nós passamos por tal dificuldade na cidade, né? Não temos o incentivo que precisa. Elas vão se juntar, pensar, nós conseguimos pessoas que trabalham com direito, que trabalham com diversos fatos, para elas montarem uma política pública e encaminhar para o vereador, para o prefeito e começar a cobrar. Então elas começaram a voltar a não ser apenas mães. Vamos explicar. Nossa, você acabou de acender um estopim, então é isso?
Elas, na verdade, elas começaram. Então... O nosso objetivo lá, principalmente com o tipo de abordagem que nós fazemos com ela, que é uma abordagem voltada para o humanismo, é elas entenderem que elas são capazes e elas juntas encontrem uma solução para o problema delas. Tá? Porque eu posso entender que é um problema ali, mas eu não consigo transmitir aquilo da melhor maneira possível. Então, elas estão se juntando e vendo coisas que elas poderiam melhorar na parte de políticas públicas. Nós, enquanto terceiro setor, a gente vai estar lá chegando onde a mão do Estado e a mão privada não consegue chegar. Fazendo trabalho voluntário, fazendo trabalho que a gente consegue atuar. Tinha mães lá que fazia 10 anos que não iam no médico. E depois começou a fazer esporte, começou a fazer o Hapkido, já foram fazer exame, já foram buscar uma melhoria para ver se pode se cuidando. Tá se cuidando. De repente já vão até no cabeleireiro, já se mudam o visual, né? Muitas delas criaram meta lá para ir no cabeleireiro. Olha aí. Né? Para elas se cuidarem, para passar um batom, para elas se sentirem felizes olhando no espelho. Porque muitas olham no espelho e não conseguem se enxergar. E vocês, como tem esse olhar da psicologia, vocês vão marcando essa linha do tempo da evolução? Sim, né? Nesse caso, como é um projeto de pesquisa e tem estagiários envolvidos também, tudo é anotado, tudo vai ser quantificado e, se tudo é certo, vai ser publicado para que outros lugares... se a gente observar que durante um período de 6 meses, com 10 sessões de terapias, mais com algumas coisas, a gente viu uma melhora no nível de estresse dessas mães, poxa, nós temos um modelo barato que pode ser reproduzido em outros lugares. Porque essa mãe é muito difícil que ela vai ter um acompanhamento individual psicológico. Por questões de custo, por questão de dificuldade, por questão que hoje plano de saúde paga muito mal o psicólogo, o SUS paga muito mal o psicólogo, não só o psicólogo, mas toda... Sim. Tem, mas precisaria valorizar ainda mais, né? É um nosso sistema que vale muito a pena a gente investir. Então, se a gente consegue replicar isso com um psicólogo, estagiários, alunos, em outros lugares com essas mães, é um projeto que vale a pena, inclusive, de implantar como políticas públicas. Existe, de certa maneira, mas talvez seguindo essas matrizes do que a gente está traçando, para vendo se funciona realmente. Em termos social, né, digamos assim, a sociedade ela é escalonada por renda. Existem aquelas mães que entram num certo grau, vamos falar de mães de filhos, que têm filhos com deficiência, que elas podem ir a médico, fazer consulta, tomar remédio e enfrentar as noites de traumas sedadas, sei lá, né? Há muitas receitas para isso. No caso dessas mães de periferia e mães em situação de carência, elas enfrentam as problemáticas, os desafios, sem nenhum tipo de acesso a consultório. O trabalho que vocês fazem é pioneiro, então, nesse sentido de tirá-las dessa margem. Até elas conseguem, por exemplo, marcar uma consulta no médico no SUS. Agora você imagina, você tem um filho, né, com autismo, que é grau severo. Então ele passa mais de 10 minutos fora do local de ambiente dele seguro e ele começa a gritar, ele começa a querer ficar agressivo, ele começa a ter certas atitudes que para a mãe, primeiro, ela fica chateada, ela fica com vergonha, as pessoas julgam ela, então ela para de ir nesses locais, né? Então, enquanto a gente não tiver centros especializados que trate da criança e faça também um olhar pro cuidador, é um problema grave de saúde pública. Tá? Porque essas mães não vão no médico, não vão no shopping, não vão em lugares nenhum. Então, parte também da população tentar entender um pouquinho melhor de como que funciona isso. Acredito que a gente está num caminho bem devagar, mas caminhando. Vocês estão dando uma receita, o caminho é este aqui. Isso. Pelo menos é o que está... É o que a gente pretende, né? Ver se funciona mesmo, se é um modelo aplicável e se é um modelo aplicável também com políticas públicas. De ter uma UPA, ter um lugar específico para mães cuidadoras, que as crianças vão, que tem tanto atendimento pediátrico quanto também um atendimento clínico, atendimento para essas mães. Para que tenha uma sala para as crianças ficarem, uma sala terapêutica onde que elas consigam brincar com coisas interativas. Então, esse modelo que nós estamos aplicando lá na APO é o que talvez possa ser... A APO é... A Associação Projeto Oficina. É a ONG na qual nós fazemos a parte lá. Então, a Associação Projeto Oficina é uma ONG... claro, é vinculada a Anhanguera ou não? Não. É uma ONG que foi formada, hoje é cuidada pelas essas mães. Por essas mães. Sim, por olha essas mães, isso. Né? Ela tem um local fixo,
Recentemente nós inauguramos nossa sala sensorial. É uma sala grande, com bastante brinquedos que as crianças conseguem brincar. Nós finalizamos agora também a sala da academia, com os tatames. Isso tudo na ONG, Tudo. o Rapkido, por exemplo, é ensinado lá. Lá mesmo, tudo lá mesmo. Por quê? Porque a mãe tá lá e as crianças têm um lugar para ficar, né? Então funciona assim, as mães que não podem ficar sentadinha com a criança lá, com o filho numa unidade de saúde esperando ser consultada, porque o filho entra em surto, é normal, não sei se surto é a palavra, mas o autista, como você falou, deu os 5 minutos. Depende, por isso que ele é um espectro. Um espectro. Né? Tem determinadas situações, tem autistas que reagem de maneiras diferentes. De qualquer forma, há uma insegurança aí. Sim, sim. No caso da ONG, onde vocês... Existe esse espaço onde elas levam os filhos, eles são atendidos, enquanto isso elas cuidam delas. Elas começaram a cuidar dela. Começou com a roda terapêutica, começou agora com o Rapkido também. Em breve nós estamos finalizando. Nós temos espaço físico, mas ainda falta finalizar. Nós temos espaço para 2 consultórios, onde a gente pode ter o atendimento psicológico, nutricionista, fono. Estamos fechando algumas outras parcerias com o pessoal de pedagogia, fisioterapia, né? Então é um espaço hoje, terceiro setor, uma ONG, que vai tentar ampliar essas atividades. Então, quando você fala assim de projeto de políticas públicas, você está falando que esse modelo que está Se funcionar, deveria ser utilizado em modelos pelo SUS. Entendi. Tá? Um modelo que a mãe possa ir com a criança, onde ela vai receber também uma atenção, ela possa ir no médico, possa fazer suas consultas, porque imagina só, eu tenho uma mãe lá que tem 2 filhos, né? Ela já é um pouquinho de idade, ela não tem família nenhuma. Se essa mãe, por conta de negligência de saúde, que não consegue ir no médico, acaba entrando em óbito por algum problema, para quem sobra essas 2 crianças? Para o Estado. E é um problema do Estado por conta de problemas de políticas públicas, né? Talvez ela pudesse ter uma vida mais prolongada, ela conseguiria organizar melhor como seria a partida, porque esse é um problema muito grave, essas mães não saber lidar com a morte, né? Por conta de deixar os filhos delas. Sim. Nossa, se for para começar a puxar esse novelo, o fio do novelo, realmente... Vai mais longe do que a gente imagina. A doença, a saúde mental, na verdade, delas é muito prejudicada. Muito prejudicada. De a gente, a princípio, quando começa a escutar os relatos, em nenhum livro que a gente tem na faculdade, nenhuma consegue expressar pra gente como a gente vai cuidar. A gente primeiro precisa criar esse laço de empatia como profissional da área de saúde, de entender melhor para depois começar a aplicar aquilo que a gente aprende na teoria. Tá? Você está falando que essas mães, assim, a gente vê as mães cuidando dos filhos, são mães. Mas quando você passa a olhar para essas mães, você vê almas feridas assim com traumas profundos. Sim. Né? E muitas delas falam que a vontade dela não é mais estar lá. E isso é muito grave. Muito grave. Muito grave. Porque o medo delas é que quando elas morrerem, não é o filho ser abandonado. Porque existem lugares que vão acolher essa criança, mas amar esses filhos. Quem vai amar essas crianças? Essa pergunta tem resposta? Não tem, porque elas sabem que ninguém vai. Por mais que nós tem um amor ao próximo, mas esse sentimento de mãe, de ser um amado pelo mais puro sentimento do amor, elas não sentem que qualquer outra pessoa vai Uma ter isso. ONG é capaz desse acolhimento ou fazer com que esse acolhimento se aproxime do aconchego para dar uma segurança, por exemplo, a um deficiente órfão, que existe, né? Sim, esse é o nosso objetivo, de trabalhar a saúde mental dessas mães, para ela também se organizar para esse período. Porque todo mundo, né, quem tem filho, tem alguma coisa, nós precisamos também nos programar para necessidades que não estão no nosso caso, né? Então, para elas entenderem que a morte é um rito de passagem, né? Algo que é inerente do ser humano vai acontecer. Como que ela vai trabalhar melhor isso? Né? Como que a gente vai trabalhar isso com ela E mesmo que não seja o caso da morte, seja o caso de uma doença que impossibilite, por exemplo. E acontece muito mais frequente, até mais frequência, né? Sim, Porque a morte sim.
do que a gente quer, né? Uma gripe forte. Porque tem mãe que tem que carregar uma criança de 70, 80 quilos. Então. Que assim, uma criança que não faz força para ajudar, que precisa ser carregada. Né? Então, E aí nós estamos falando de primavera, verão, outono e inverno, né? Ou rua asfaltada ou rua Exato, sem asfalto. Exato. Ou lugar plano ou morro de periferia. Exatamente. E a mãe tem que levar a criança. Tem que levar a criança. Então, assim, se o nosso modelo que a gente entende que pode ser aplicado, né, na sociedade, através do SUS, elas vão lutar para ter esse espaço. E dá para fazer, não é impossível. Quando você começou a trabalhar com essa pesquisa, seus colegas imaginavam chegar a esse ponto de possibilidades, né? De uma ONG, de se ampliar num projeto de política pública? Havia essa visão anterior ou foi assim, foi um crescendo? Então, no começo, foram 3 pessoas que começaram o projeto. Eu, minha colega Cíntia e a minha colega Vanessa. Nós somos os 3 responsáveis ali pelo projeto, junto com o professor Hamilton, que é também o coordenador, era o coordenador de estagiários, hoje ele é professor lá também, coordenador do projeto. A gente queria ajudar, mas eu falo que eu sou inconformado, sempre. Sempre fui inconformado, sempre um revoltado. E eu espero continuar assim para sempre. Que bom. Eu me deixo muito triste a gente ver um jovem que fala, tá tudo bom. Não tá tudo bom, dá para melhorar, né? Então eu já comecei a verificar alguns pontos que a gente poderia melhorar. E quando elas se sentiram empoderadas, vamos dizer assim, de que elas sofrem, que elas podem cobrar isso daí, para mim foi assim, chegamos talvez onde a gente poderia melhorar. O objetivo principal é ajudar essas mães na saúde mental. O que mais que nós podemos fazer agora? Elas descobriram. Elas viram que tinha uma potência melhor de se juntarem e cobraram, porque juntas elas são muito mais fortes do que 1 ou 2 grupos de alunos cobrando por algo que nem é nosso, né? Que é um direito de fala delas, que é algo que elas passam. O que nós fazemos lá é tentar ser o mais empático possível para entender o problema delas. Então, quando elas trazem para a gente que isso que nós passamos lá poderia ser um negócio do SUS, que poderia ser uma coisa que mantenha o cadastro dela, que tenha médico, que tenha todo tipo de possível especialidade, dá para fazer. Que seja por cidade, Osasco, Carapicuíba, a ONG hoje está em Carapicuíba, ali no 21, divisa com Osasco. Que tem uma coisa mais integrada, né? Que, às vezes tem um hospital para criança, tem bons hospitais para criança com deficiência, mas fazer a junção dos dois talvez seja algo que a gente está identificando que possa funcionar bem legal. Agora voltando a falar da arte marcial, do Hapkido. Hapkido é uma técnica muito eficiente, ela envolve luta agarrada, luta em pé, rolamentos, chutes. E você está falando de mães que estavam enterradas em si mesmas, né? Sim. E de repente se joga numa arte marcial que é ampla, complexa, como tem sido esse beabá, né, marcial para essas mães fazerem rolamento, chutar e tal, e fazer luta agarrada, como tem sido isso? Dos relatos das mães que conseguem, elas não podem trabalhar, né? Por conta dos benefícios que a criança recebe, mas é um benefício muito pouco. Então algumas mães acabam fazendo alguns tipos de serviço por fora. Muitas delas reclamam de assédio, né? Em ônibus, em trem, né? Então, quando o mestre Tadal, que foi a primeira aula, falou assim, imagina só, você tá lá no trem, o cara agarrou por você por trás, pau, dá um pisão no pé dele. O sorriso delas ali falou assim, olha só. Né? Agora eu vou me defender, porque é assustador. Né? O quanto ela já sofre. Isso acontece, o assédio é uma coisa que acontece pesado, né? Acontece todo dia, todas elas. Não importa o tamanho, não importa nada. Sendo mulher, o cara chega e acha que vai e pode. E sempre por um homem. É. Né? Então é isso que a gente tem que entender, nós artistas marciais, entender a complexidade disso e talvez tentar... Então essa mãe, cara, essa mãe de filho com deficiência que tem vivido anos e anos isolada, hoje ela tem um grupo, né? Ela faz parte de um grupo, de um coletivo, que isso é importante, né? Isso. Ela está se identificando, ela está se olhando no espelho, e ela já sabe dar um pisão no pé de um macho. Já. Opa! Elas ficaram felizes. Elas falaram assim, como que eu bato num cara? Aí o mestre Adalta, que foi um dos faixa preta do mestre Eric que tá dando aula lá,
Ensinou várias técnicas para elas. Então isso é preocupante. Por mais assim que elas se divertiram, mostra mais uma camada de sofrimento que essas mães sofrem, né? O abuso constante do corpo delas, o abuso constante da violação da vida delas, né? Que também não é só o Rápido que vai ajudar, Sim. porque a defesa pessoal se der, corre. Né? Claro. Em últimos casos, nós usamos, né? Então imagina só todo dia essas mulheres já sofrem ter que pegar um trem e sofrer assédio, é complicado. Então elas já começaram a sentir um pouco mais, voltar à coragem, né? Voltar a ter mais algumas atividades. E o Rapkido, o esporte tem feito muito bem para elas. Algumas já me perguntaram porque elas estão fazendo sem dobô, porque elas estão fazendo... Perguntaram se elas vão ganhar dobô, faixa. Dobô, explica o dobô. Dobô é o kimono, né? Kimono, né? O japonês usa kimono, né? Para o Jiu, karatê, outras formas de luta japonesa. O Kung Fu, a gente usa Ifu, que é a nossa roupa. E o dobô, que é o do Rapkido, coreano. Coreano. Então elas já querem saber se elas vão fazer exame de faixa, né? Então o projeto que tá para expandir, né? Lá tem agora para as crianças jiu-jitsu adaptado também, um professor que está fazendo aula lá. Não, um pouquinho, você falou, Thiago, vai. Exame de faixa, tá na programação isso para elas? Elas me perguntaram hoje, eu vou falar pro Érica agora para ver se a gente consegue fazer alguma coisa mais legal para elas. De vez fazer quinzenal, como elas estão fazendo, tentar todo sábado para elas, né? Para elas se sentirem um pouco mais felizes, um pouco mais com bem-estar também que a saúde faz. Uma das mães, inclusive, ela era corredora antes de acontecer, já ganhou medalhas. Ela voltou a treinar semana passada. Ela deixa o filho dela lá e sai para fazer Retomou a vida. Na verdade, ela deixa o filho dela em outra terapia, né, que ela conseguiu. E vai fazer agora a corrida, e ela falou que até o final do ano ela vai fazer a São Silvestre. Então, assim, esses pequenos melhores que a gente sente com o esporte, trazendo uma melhoria para a saúde mental da mãe, não é só a terapia, não é só falar com o psicólogo, são várias coisas que a gente pode fazer a melhoria da saúde mental daquela pessoa, né? Tiago, você falou de empatia. Eu não sei se empatia é um valor humano, mas eu não sei que nome dá para empatia. Mas hoje é uma carência social, assim, esse olhar da empatia, porque muitos fazem para proveito próprio, para se promover, para colocar nas redes sociais. Mas o trabalho assim, isolado, a empatia verdadeira, a gente ouviu muito isso em relatos assim religiosos que as pessoas fazem e ninguém vê. Mas essa empatia, digamos assim, na sua convivência, né, como psicólogo, né? Ela ainda está num grau de carência, esse olhar nosso, olhar empático de verdade? Eu tento me basear nas pessoas que são empáticas. E é nelas que eu foco o olhar. A Simone, que hoje é presidente da APO, ela, para mim, é uma demonstração do que é ser uma pessoa empática. De que é ser feliz com o próximo, de chorar com o próximo, de acolher o próximo, né? Claro, nós vivemos uma sociedade que é muito egoísta, que a gente viu no momento da pandemia o quanto nós tivemos problemas de egoísmo, né? Então, mas eu não busco olhar essas pessoas. Eu busco pegar essas pessoas que têm essa empatia, que são pessoas boas com os outros, independente de cor, credo, religião, independente de qualquer coisa, né? São essas pessoas que acabam movendo aquelas pessoas que estão sofrendo. Então, as pessoas que não têm esse olhar de empatia, às vezes elas aprendem. Às vezes, quando precisa de uma necessidade, elas aprendem. Né? Mas também não tem como a gente forçar a empatia, amor ao próximo para os outros. É um processo interno, é um processo pessoal de cada pessoa. Você, enquanto praticante de arte marcial e também agora lidando na psicologia, né? Futuro psicólogo, é isso? Eu posso falar isso, né? Então, o quanto você entende ou você sente, né? Que é uma coisa pessoal sua, que o seu treino marcial, digamos assim, dá aquele up nessa sua jornada acadêmica. Eu vou usando até novamente o mestre Eric. Eu não sou o melhor artista marcial, não sou o melhor lutador. Eu gosto de estar lá. Eu gosto de treinar. Eu saio de lá com aquela sensação de, nossa,
cansado, pingando horrores, falei assim, nossa, hoje foi legal. Então, às vezes eu tinha medo de fazer, o Hapkido tem os saltos, queda, e às vezes eu tinha medo de fazer, e o Eric era um cara que ensinava, e o ato de ensinar é um ato empático, de você ter paciência com o próximo, né? Então, muito daquilo que eu aprendi com o mestre Eric sobre ensinar é sobre o que é ser empático também, de entender as dificuldades. O Eric nunca me obrigou a fazer algo que eu tinha, assim, algo que eu não conseguiria fazer. Não dá para fazer isso, às vezes, com a pessoa. Né? Ele tem o entendimento que aquela pessoa tem certa limitação. Talvez ele tenha maneiras diferentes de fazer eu chegar lá, como ele conseguiu várias vezes. Né? Então, eu acho que esse ato de ser empático dentro da arte marcial é entender o limite da pessoa e como você vai dar ferramentas para ela superar esses limites. Tá? Não é só falar assim, não, você vai fazer esse chute aí na cabeça do... Mas antes você precisa fazer o quê? Alongamento. Você precisa fazer, entender como movimenta o seu pé e explicar isso, às vezes, para uma pessoa que não é tão rápida em esportes. Para mim sempre foi difícil, porque às vezes você ia numa academia dessas que a gente até comentou, cheio de brucutu, cara, você vai fazer isso aí, pronto. Dependendo para criança, dependendo do tipo de pessoa, ela não aprende. Não é, o ensinamento não é um método. Não é um método que todo mundo vai seguir aquele método. Não é externo, de fora para... Exato. Às vezes é individual, de entender as dificuldades. Então, quando você vê um professor desse, que nem o mestre Eric, olhando para cada aluno, vendo sua dificuldade e dando ferramentas para ele melhorar, isso é empatia para mim na arte marcial. É entender ali como que trabalha com aquele aluno. Porque ele, primeiro, pensando no comercial, ele fideliza o seu aluno. Porque ele vai ser... aprendi... Claro. Com ele, pensando no comercial, pensando no pessoal, é um cara que me respeitou, é um cara que me ajudou, é um cara que me ensinou, é um cara que foi meu amigo no momento de dificuldade. E se eu conseguir passar por aquela dificuldade lá, ele que me ajudou. Aí tem duas mãos de empatia, né? A arte marcial, eu acredito que ela é 100% empática nesse sentido, né? Porque não tem como ensinar ou aprender ou compartilhar arte marcial sem esse conceito do mestre com o aluno, é empatia pura. Sim. Por isso a gente fala que mestre sempre é pai, né? Isso, independente do ramo, o mestre sempre é aquele paizão que dá umas cacetadas nas gente mais. É importante também, né? Opa, faz parte, sim. A sua ONG, você disse que fica entre Osasco e Carapicuíba, entre Carapicuíba e Osasco, exatamente onde? Fica na Rua Brasília, 40, na Coab 2, bem na periferia. Tá? Então, nós estamos num local que muitas vezes uma sociedade acaba não vendo, né? Com necessidades que a gente acaba não sabendo. Eu falo muito pro pessoal lá da faculdade, para eles irem até lá. Porque nem sempre vai chegar coisas fáceis no consultório, não vai atender pessoa cobrando R$600 a consulta. Não, às vezes não vai. Às vezes você vai se encontrar como pessoa, melhorar como profissional fazendo um trabalho lá, para entender as dificuldades, para entender como que o processo de desenvolvimento infantil com uma criança com deficiência sem terapia, como que funciona, como que poderia melhorar. Né? Então, é importante estar tendo esse trabalho como... Então, é um grupo de 40 mulheres hoje? Hoje, o nosso grupo de pesquisa são 40 mulheres, né, que fazem a roda terapêutica, que tem o acompanhamento das crianças com os pedagogos e que fazem a arte marcial. Arte marcial. E o grupo todo que dá conta dessas 40 mulheres? Hoje nós somos um coordenador da psicologia, eu, a Vanessa e a Cíntia, mais os estagiários. Então, na parte de psicologia, são mais ou menos 20 pessoas envolvidas. Agora, para fechar, como que você pode... Claro que pode puxar todo tipo de argumento para a sua arte marcial, não há problema. Mas a compatibilidade entre arte marcial e psicologia. Antes de começar com o mestre Eric, eu fazia com o mestre Sidney, né? Ele era um amigo meu, ele era um cliente da minha empresa. E ele sempre falava, né? Como muitos mestres falam, a melhor arte marcial é aquela que você faz. É aquela que te faz bem. Claro. Né? E eu me senti bem no Hapkido porque ela me desafiava muitas coisas, né? No Hapkido tem luta de pé, luta no chão, a parte de acrobacia, que pra mim é um terror, fazer queda, fazer saltar um cara inteiro, pra mim era um terror. Quando eu consegui fazer aquilo, eu falei, caraca,
Eu tô pulando, postei no vídeo. Tem até uma foto fazendo uma voadora. Meus amigos fez montagem do Sub-Zero. De eu me sentir pertencente de um grupo. Então, pelo menos na academia, não só apenas a arte marcial, mas a academia em si, na qual eu faço parte, me trazia uma sensação de pertencimento. E isso para qualquer ser humano é importante. Nós não somos pessoas lobos solitários. Nós somos pessoas sociáveis. E isso, dentro do Hapkido, me trouxe muita coisa boa. E que eu guardo com muito orgulho de ser praticante. Hoje eu estou um pouquinho falho lá por conta dos projetos, mas se tudo der certo, em breve eu estou voltando. E agora agora você pode falar da ligação entre arte marcial e a psicologia, o quanto isso, numa balança, digamos, imaginária, né? Se tá ali se a arte marcial, ela é uma boa ferramenta, de fato, para esse trabalho. É muito importante, porque a arte marcial a gente aprende coordenação motora, né, equilíbrio, conhecer o nosso corpo, dar um chute alto, não é só dar um chute com uma perna, é ponto de equilíbrio, é como você vira o pé, então você tem um entendimento melhor do seu corpo. Nós descarregar a energia através da arte marcial traz benefícios para a nossa saúde mental, porque o nível de estresse nosso diminui e acaba trazendo mais clareza, mais coisas positivas para a gente. É imprescindível, como uma fonte extra de terapia, a arte marcial. Maravilha! Hoje nós tivemos aqui um cenário diferenciado, né? Um trabalho de uma ONG aí entre Carapicuíba e Osasco, que cuida de mães que tem aí uma missão feroz, né, digamos assim, de enfrentar uma sociedade que não tem um olhar, mas graças ao trabalho aí que está sendo desenvolvido, existe a ONG, não é isso? Isso. Tá? E que está fazendo esse trabalho de olhar para essas mães e cuidar delas com arte marcial também. Também. Ô, meu grande Thiago, um prazer te conhecer, nos conhecemos hoje aqui no programa, e muito feliz por todo esse trabalho, desejando que, de fato, isso daí seja um projeto público. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço também todas as mães que confiaram na gente. Não é fácil, né? A gente ainda lida saúde mental como você até falou lá atrás, de mongoloide. A gente fala assim, não vai no psicólogo não, você é louco? Né? É muito comum a gente escutar, não vai no psiquiatra, porque você vai tomar remédio maluco. Mas, gente, se a gente está com dor no estômago, nós tomamos um remédio para o estômago. Se nós estamos com um problema psiquiátrico, nós tomamos um medicamento psiquiátrico. Nós precisamos romper essa barreira de que doenças psicológicas, que precisa de uma intervenção até às vezes farmacológica, é algo ruim. Não, é algo bom a gente procurar melhorar. Não é bom viver com ansiedade, a ansiedade excessiva, claro, a ansiedade também traz alguns benefícios, viver com depressão, viver com problemas que acabam trazendo coisas ruins pra gente. É importante sim, nós precisamos quebrar essa barreira, inclusive dentro da academia, falar sobre a saúde mental e o esporte, como que uma coisa liga com a outra. Nós, como pessoas, hoje precisamos quebrar essa barreira, esse preconceito de que nós não podemos procurar pessoas profissionais que cuidam de saúde mental, psicólogos, psiquiatras. Foi aquilo que eu falei, se a gente está com uma determinada doença, a gente toma um medicamento se precisar para aquilo, ou algum outro tipo de mudança de alimentação. Então, nós precisamos quebrar essa barreira sobre a importância da saúde mental, que é muito importante a gente falar e entender melhor do que se passa na pessoa, que ela precisa de uma ajuda e que não podemos ironizar ou fazer qualquer tipo de brincadeira quando a pessoa busca a melhora na sua saúde mental. E para fechar, com arte marcial fica ainda bem melhor, não? Bastante. Thiago, muito obrigado pelo mestre. esclarecimento e parabéns pelo trabalho. Amigos do Em Guarda, saúde e paz.